Bom, primeiro, gente, muito bem-vindos todos aqui no nosso debate, que tenho certeza que vai ser muito profundo aqui sobre a máquina de fazer espanhóis do queridíssimo Walter Ugumãe. Então, a gente vai organizar aqui o debate com... Bom, eram 3 debatedores, eu, Luiz Dourado e a Flávia. Não sei se a Flávia vai conseguir chegar, senão a gente vai introduzindo os pontos que a gente acha mais, enfim, pertinentes, que nos saltaram aos olhos, eu e o Luiz, e depois, claro, cada um vai complementando, dando aí a sua visão, como a gente sempre faz aqui no Clube de Leitura Eclética. Para quem está chegando aí agora, sejam muito bem-vindos, e aqui a ideia é que cada um traga um pouquinho também a sua contribuição. Bom, então hoje o livro é A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Ugumãe. E, gente, foi com certeza o livro que mais mexeu comigo esse ano. Foi o livro, assim, que me arrebatou, me deixou, assim, com muita coisa na cabeça, porque é um livro que, a meu ver, é muito completo. O cara acerta no estilo, o cara acerta na linguagem, ele acerta no tema, ele acerta no ritmo, ele acerta no vocabulário. Eu, sinceramente, achei um livro sensacional. Foi o primeiro livro que eu li do Walter Ugumãe. Inclusive, agora eu estou lendo o Filho de Mil Homens. Estou gostando muito. É a mesma coisa da prosa poética, embora eu ache A Máquina de Fazer Espanhol superior, muito superior, mas estou gostando muito também do Filho de Mil Homens. Então, bom, eu não vou entrar muito na biografia do Walter Ugumãe, só para falar aqui muito... rapidamente. Ele é um autor português, nascido em Angola. E, assim, o Walter, ele é muito bem-vindo atualmente nesse momento da literatura, porque a gente... Espera aí, alguém está com o microfone, deixa eu tirar o som, acho que é o Galdino, pronto. Então, o Walter Ugumãe, ele vem num momento, ele é muito bem-vindo atualmente, porque era justamente esse ar fresco, esse oxigênio novo depois dessas novas gerações que a gente estava precisando. E o Walter Ugumãe, ele não é apenas um autor, é um cara que ele é muito completo, ele é apresentador, ele é escultor, acho que é escultor, eu sei que ele é artista plástico, eu acho que é escultura, posso estar falando besteira, mas ele tem várias frentes e tudo que o cara faz dá certo. Eu vi algumas entrevistas dele, foi uma até que a Alessandra mandou pra gente, foi a última que eu li, dizendo que ele queria ser poeta, mas aí ele sentiu que ele não era um bom poeta e foi para prosa, mas que a prosa dele é poética, então é muito completo. E o que eu separei 3 pontos aqui sobre o livro especificamente para a gente falar. E só mais uma coisa sobre o Walter Ugumãe, ele é um autor muito jovem. Então, eu acho que é alguém que ainda tem muito para contribuir para a literatura mundial. Inclusive, o Saramago se rasgava em elogios para ele. Se eu não me engano, foi até para o Walter Ugumãe que ele falou que não tinha direito, sendo tão jovem, de escrever tão bem. E é isso, o cara com 40 anos, ele tem reflexões que... Sinceramente, é muito difícil nessa idade você já ter essa profundidade, essa bagagem para ter um texto tão sólido e você passar por experiências e ter essa visão do outro. Ele é alguém que entende o ser humano, e isso é indiscutível quando a gente lê a obra dele. O Adriano, ainda mais nesse tema que ele escreve, né? Pô, tipo, ele né? chega exatamente onde as pessoas que estão lá, ele consegue se colocar nesse lugar. Parece muito que ele estava no fim da vida mesmo, para conseguir alcançar aquelas coisas que ele conseguiu colocar na boca desses personagens. É uma É empatia impressionante, impressionante. fantástica, impressionante como ele consegue entender o ser humano e as problemáticas, as dores. E aí, nessa entrevista, inclusive, eu achei muito interessante que o que ele falou, que, enfim, a questão da dor, da morte, é uma coisa muito presente nas obras dele, e ele fala que ele escreveu diversos momentos da vida, principalmente na infância, idade adulta, velhice, porque ele disse que ele achava que ele ia morrer cedo, ele achava que ele ia morrer aos 18 anos, depois que ele ia morrer aos 20, depois aos 40, uma coisa assim. Então ele ia escrevendo cada fase da vida para tentar burlar a morte antes dela chegar e viver tudo isso. Então o cara é um gênio, eu considero ele realmente muito completo. Tipo, isso vai até com a última frase dele, né? A última palavra do livro, angústia, né? Que exatamente essa angústia, talvez, que tenha feito ele sentir a morte, né? Por tantas vezes, 18, 20, tão cedo assim, né? Uma coisa meio quase
um pouco paranoica, talvez, né? Uma coisa É o que ele meio... fala, que ele tem muito medo que ela chegue, é uma coisa assim, realmente, eu acho que tem disso. Ele conseguiu viver essa angústia antes do tempo, e talvez por isso, Pois é, mas ele só exato. conseguiu ver isso porque ele entende o ser humano, porque ele entende as dores do outro. Se você não tem uma capacidade de observação e de empatia, você não consegue escrever dessa forma como ele escreveu. Sim, sim. Então, para a gente organizar bem aqui o debate, eu separei então 3 pontos que eu queria trazer, depois eu deixo aí, passo a bola para o Luiz. Então, aqui o primeiro que eu coloquei era justamente a questão da angústia e revolta diante da realidade inexorável da velhice do fim da vida. Então, é isso, essa questão dessa angústia, aquela bola, aquela pressão no peito, que só quem já perdeu alguém pode sentir. E assim, que na realidade, quando você lê aquilo, eu acho que todo mundo se identifica, porque no fundo é uma grande sacanagem da vida, que aquela pessoa que viveu com a gente, que estava com a gente, morreu e deixou a gente aqui. E assim, e quando ele diz assim, não, mas é injusto, quando uma pessoa que a gente ama morre, o amor tinha que acabar junto, porque é inaceitável que a pessoa vá embora e te deixa aqui amando igual aquela pessoa que você sabe, você pode fazer o que você quiser, você pode gritar, você pode chorar, você pode se rasgar, você pode matar um, você pode se matar, mas você não vai mudar o fato que aquela pessoa foi embora. E isso é muito forte, e o jeito como ele coloca no livro, você fala, cara, é isso mesmo, e aquela angústia, e aquela coisa de não aceitar, e é muito profundo. O modo como ele traz isso, o modo que é realmente inexorável. E, assim, uma coisa que é bem interessante em relação a isso, porque isso com certeza foi o que mais me marcou na leitura, foi essa questão da velhice, é de você ver que você vai ficar decrépito, você vai ficar doente, você vai perder os seus movimentos, você vai perder os seus reflexos, você vai perder a sua memória, você vai perder tanta coisa. Por melhor que você envelheça, muita coisa vai piorar na sua vida. E não tem nada que você possa fazer quanto a isso. E ele viu isso de uma forma tão clara e que ainda por cima tira de você a pessoa que você mais ama. Então, é de uma injustiça, é de uma revolta, aquilo me deu uma saculejada e eu acho que foi essa a intenção. E aí depois, até no final, quando a gente for abrir para os outros, porque isso, com certeza, foi o que mais me marcou no livro, embora o livro seja muito longe de ser só isso, seria reduzir muito a obra a ficar só nisso. Mas a Alice, por exemplo, eu me lembro que ela falou, mas eu vejo o livro como uma coisa otimista, porque depois ele vai avançando, né, na história e vai dando as outras possibilidades, as alternativas para sair desse abismo, né? Então, que ela viu isso mais como um otimismo. O que eu também percebi, eu achei essa mensagem otimista, que ele falou, no início, a Laura, eu fiquei com muita pena de mim, e achando que ela se deu bem porque ela morreu, né? A Laura é a esposa dele que faleceu. E depois, quando ele conheceu os outros amigos, ele teve enfim, um momento de camaradagem, de felicidade, de alegria naquele asilo, ele fala que depois ele ficou com pena dela porque ela não pôde viver isso que ele viveu. Então tem, claro, essa mensagem de esperança, mas isso não tirou, para mim, o desespero e aquela saculejada que ele te dá no início, e eu acho que foi intencional, porque o Luiz mesmo falou, essa questão do final é a angústia, é o que fica. Então, eu acho que a mensagem, pelo menos para mim, foi muito clara nesse sentido. E uma pessoa com a idade dele escrever isso e perceber isso, e depois teve outras coisas que ele desenvolveu nesse meio, que são as perdas que você tem, que além de físicas, né? O Silva, ele foi parar num asilo, então ele perdeu todas as referências dele, e pessoas idosas precisam de muita referência, é aquela coisa de ter a rotina, de fazer sempre a mesma coisa, de usar sempre as mesmas roupas, de comer do mesmo jeito, as mesmas coisas no mesmo lugar, visitar os mesmos lugares. Você tirar uma pessoa dessa rotina para colocar no asilo é uma violência sem tamanho. E aí as pessoas que iam lá visitá-lo, mas ele não fazia mais parte dos passeios do sábado, a pessoa ia cumprir aquela obrigação de visitar o idoso e depois ia realmente para o que interessa, que era o passeio de sábado, que era o resto. Então, ele traz também essa coisa muito chocante de você ser um resto, não apenas de si mesmo, como um resto para a família, como um peso. E ele aborda de uma maneira muito direta a questão da relação com a família, do abandono de muitos, dos outros que fazem um esforço, e no final o cara se encontra sem as lembranças, perdeu a esposa e não tem nem as lembranças, tem um saco de roupa no lugar onde ele nunca esteve na vida. E quantas pessoas passam por isso tantas vezes? Pipi,
Faz ela para mim. Pega isso aqui, bota num copo, aquele Acho copo branco, segura por baixo. Água. Peraí. Pronto. Então, é que era a Lê, deve ter aberto o A microfone. Alessandra está com um áudio aí, falando com o filho. Mas eu desativei aqui o microfone. Então é isso. Então, você tem essa questão de perdas de todos os lados. Perda da pessoa que você ama, perda da sua mobilidade, perda da sua saúde, perda das suas lembranças, perda da sua casa. Você chegar e ficar com um saco de roupas. Assim, é devastador. E o pior, gente, é a gente ver que cada um de nós vai passar por isso, a não ser que você morra antes. Mas se você não morrer, ou você vai estar no lugar da Laura, ou você vai estar no lugar do Silva. Mas, assim, mesmo que você esteja numa família, que no Brasil é verdade que muito mais do que na Europa, as pessoas ainda são acolhidas, às vezes tem o avô que mora em casa, mas aí, dependendo, quando você for se degradando, vai ter que botar uma enfermeira, ou você vai ser um peso para sua família, que vai ter que trocar a tua fralda, que vai ter que tirar a tua baba, e não tem nada que você possa fazer para escapar disso. Então, é muito forte, e isso, para mim, foi o ponto que mais me sacudiu no livro, e bravo ao autor, porque ele trouxe isso de uma forma poética. E ele traz, não apenas dentro do discurso e do sofrimento do Silva, porque eu acho que identificar com o Silva é imediato, mas eu acho também que ele traz isso com referências e com uma linguagem. Eu tinha até separado um trecho aqui, mas é que o meu Kindle não está querendo me obedecer. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Agora foi. Olha só, ele falou uma hora assim, quando ela faleceu, né? A chuva nem sequer se intensificava, nem trovoava, nem coisa nenhuma maior ou mais esdrúxula que quisesse significar que me conhecia. Então é aquilo, a pessoa que o teu mundo está caindo, aquela pessoa morreu, mas a Terra continua girando. Nem a chuva era mais intensa por causa disso, nem menos intenso. As coisas continuaram acontecendo. Quem ia comprar pão foi comprar pão. Se tinha que fazer calor, fazia calor. Se tinha que chover, chovia. E naquela linguagem poética, e você vai se sentindo um nada. E você sabe que você pode fazer o que você quiser e que você não vai mudar isso. Isso, para mim, nossa, mexeu muito, muito comigo. Depois, segundo ponto que eu trouxe foi aquela questão que a gente até começou a discutir do grupo, a questão das letras maiúsculas e minúsculas. Eu tinha visto uma... Para quem não sabe, né? Quem, de repente, pode ser que tenha alguém aqui que não tenha lido ainda o livro. Ele escreveu esse livro sem letras maiúsculas, exceto em umas partes. Alguém falou alguma coisa? Então, exceto em algumas partes muito específicas do livro, toda a parte que concerne aí, que diz respeito a parte do Silva são letras minúsculas. Eu vi uma entrevista dele, aliás, vi várias, e onde ele falava que tem duas coisas. Primeiro, que isso foi uma tentativa, na verdade, de se aproximar daquela coisa do pensamento das pessoas. Ele fala, é impossível, você nunca vai conseguir botar no papel o modo de pensar. Mas a gente tenta se aproximar e ver o que vai dar. Então ele fala, quando você pensa, você não pensa com letra maiúscula. Então, ele tentava transpor para o papel aquele ritmo do pensamento, e aí até acho que foi o Galdino que falou no clube, ele falou assim, mas eu no começo eu demorei um pouquinho para me adaptar, mas depois que a gente se adapta, vai. Comigo foi o contrário. Como o livro já começa com a perda da Laura, quando ele vai trazendo aquelas frases sem letra maiúscula, eu já fui entrando naquele bololô de emoção, naquele... que eu nem percebi depois. Você também, Cris? Eu nem percebi depois, que no início a primeira frase, sim, mas depois eu esqueci aquele troço, porque eu entrei naquele modo de pensar sem letra maiúscula, sem letra minúscula, porque que interessa essa letra maiúscula, essa letra minúscula? O que interessa é que a pessoa que você mais quer no mundo partiu, Cacilda. Então, eu comprei muito facilmente essa proposta. E ele faz isso no que ele chama da tetralogia, que são os quatro livros que justamente têm essas fases da vida, né? Da infância até a velhice. Então, ele usou e depois ele, enfim, esse projeto terminou, ele começou a escrever outras coisas e os novos livros dele, ele tem as letras maiúsculas nos outros projetos. E quando o policial que vai fazer a investigação da morte entra, a letra maiúscula volta. Por quê? Porque aí é a racionalidade. Você não está mais naquela angústia do Silva de querer reconstruir a vida ou abandonar-se no que sobrou dela. Você já tem um inspetor de polícia que está ali com um objetivo, com uma coisa organizada, então aí sim ele pensa, ele fala com letras maiúsculas, né? Vamos dizer assim, você tem tempo de realização.
Eu acho que é pela mudança do ponto de vista, principalmente, Adriana. Não é mais ele pensando Sim, então não nesses tem dois mais capítulos. sentido Mudou o você ponto de vista, aí ele botou maiúscula. mudou o ponto de Mudou, vista e não está mais no ponto de vista do Silva. Aí ele mudou o botou objetivo. normal. Porque o objetivo era trazer a gente para Exatamente. aquele bololô da cabeça do Silva, que quando entra o policial, não tem mais razão de ser, da gente ver dessa forma. Então, e eu achei muito acertado. Para mim, ao contrário, eu achei que foi algo a mais no livro, que me acrescentou, não me perturbou em nenhum momento. Eu achei uma estratégia legal. E aí, na entrevista, ele é muito divertido, ele é uma pessoa muito inteligente. Então, quando ele fala, é muito gostoso ver uma entrevista do Walter Ugumãe. E ele fala, não, porque eu parei com isso também porque eu estava cansado das pessoas sempre me associarem ao autor que escreve com letra minúscula. Porque a pessoa fala, você leu o livro do Walter Ugumãe? Ah, sim, é um livro que só é com letra minúscula. Mas do que fala a história? Ah, é uma história assim, mas é com letra minúscula. Então as pessoas só falam nisso e o cara não aguentava mais. Então ele falou que ele ficou muito marcado. E ele não, enfim, e eu concordo que a obra dele é muito mais do que isso. Acho que isso é uma pequena estratégia, enfim, mas que a obra vai muito além. E depois o terceiro ponto que eu trouxe, que eu acho também que é um dos pontos mais marcantes que me saltaram aos olhos que me saltou aos olhos no livro, é a questão da identidade. O que eu anotei aqui é a questão identidade pessoal e nacional. Porque assim, o Silva ele está se reconstruindo, se reencontrando, e ele vai fazendo aquela espécie de passagem do filme da vida dele, reconsiderando, pensando nas atitudes, coisas que ele fez ou deixou de fazer, que eu imagino que isso no fim da vida deva acontecer. A gente, até eu que sou um pouco mais nova do que o Silva, já faço, eu imagino que você mais velho, isso deve ser bastante recorrente, principalmente em momentos como esse de um asilo, de uma perda total de todas as referências. E então ele está buscando a própria identidade, ele está criando uma nova, ele está se tornando mais do que ele mesmo já era. E como todos nós se arrependendo de coisas, reconsiderando outras, pensando em outras, mas ao mesmo tempo ele traz não apenas a identidade da pessoa como indivíduo, mas como cidadão, porque ele não era apenas o Silva, ele era o português Silva. E daí o título do livro, A Máquina de Fazer Espanhóis, porque era aquele momento que as pessoas não queriam estar em Portugal e saíam e iam para a Espanha, para a França, e você tinha realmente as pessoas que era aquele salve-se quem puder. E o que é ser português? Quem ficou, ficou por quê? Se tornou o quê? Por que queria ser espanhol? Por que não ser português? Por que quem ficou aceitou o que estava acontecendo? Qual era a relação com a questão da política do Salazar? Por que alguns fecharam os olhos? Por que outros reagiram? Então, a questão do Salazar ela está muito presente no livro do que esse ser português significava. E como o próprio Silva em alguns momentos tomou algumas decisões que ele depois veio a reconsiderar e que naquele momento talvez ele não tinha uma visão global. É muito mais fácil depois você olhar para trás e dizer, mas a pessoa fez isso. Mas quando você está lá, como é que funciona? Quando você tem que procurar o pão de cada dia, quando você tem que lutar para sobreviver, como é que funciona? Será que esses discursos tão românticos são sempre aplicáveis? Então, e principalmente essa questão de o que era um português na época de Salazar e o que é um português, que depois ele fala, vem o Silva da Europa. O Silva da Europa é um contraponto ao Silva do Salazar, que era aquela máquina de fazer espanhóis na época do Salazar e que depois, agora com a Europa, com o Portugal já recebendo imigrantes, muitos brasileiros inclusive, em vez de mandar imigrantes, você está tendo uma reconstrução e você dá uma boa saculejada e um questionamento dessa identidade. Então, eu achei esse ponto, eu acho que foi uma das coisas principais que ele quis trazer aí, essa reflexão. Então, já falei pra cacilda aqui, vou abrir aí para o Luiz, e foram os 3 pontos que mais me tocaram. E foi um livro, eu acho que se nota quando eu falo do livro, que é um livro que me... falei sim, Cris, agora tá a vez de vocês. Então, é um livro que mexeu muito comigo e eu recomendo de olhos fechados, mas eu não recomendo para qualquer um. Por exemplo, eu não dei esse livro para meu pai. Eu acho que é um livro que faria muito mais mal do que bem a ele. Sim.
Então, eu acho que você tem que estar em algum momento da vida muito específico para você conseguir encarar. Depois, Cris, você fala para a gente aí, no final, depois que o Luiz fizer a intervenção dele, da tua experiência com o livro. E é isso aí, meu querido Dourado. Passo a bola para você. Quem quer falar alguma coisa da fala da Adriana? Posso ir? Bom, então vou lá. Posso falar rapidinho? Pode, pode. Ela é ótima. Só isso. Já falei. Galdino, você é um queridão. Aliás, estou trabalhando com o Galdino, olha que coisa, que coincidência. No Ministério Público. É, Sério? super coincidência. Seríssimo. Mundo pequeno. Seríssimo. Eu não acreditei também. Eu vou ter que me comportar, olha só. Eu... Galdino, você abre o seu olho, hein, Galdino? Que o Dourado tá de olho em você, rapaz. Com certeza. Bom, vamos lá então. Para mim foi o disparado o melhor livro do clube, assim, de longe, assim. Foi um livro vou repetir um pouco o que a Adriana falou. Foi um livro, poucos livros mexeram tanto comigo quanto esse, porque essa questão da finitude, da morte, é uma coisa que eu acho que as pessoas metafísicas, como ele explora muito no livro, se incomodam mais, talvez, com esse tema. As pessoas mais objetivas, né, talvez consigam lidar melhor com essa questão, que eu acho que é a maior questão, acho que é a questão filosófica essencial. Então, para mim, além do texto ter uma questão muito forte poética, ele tem uma filosofia super profunda, é filosofia pura. E, além disso, eu acho que é um livro, para mim, foi quase um livro de terror, assim, né? Esses livros de terror clássico, assim, né? Nunca costuma me assustar, assim. Esse é um livro que te deixa assustado. É um livro que te derruba, assim. Te pode tirar o sono, assim, né? Coisa de... Esses livros de terror que você fica com medo de fantasma, talvez esse é um livro que faz você se espantar, talvez fique mais amedrontado com a morte. É muito, muito profundo. Concordo com você. Você pega 10 livros da Dark Side aí, espreme com sangue, pinga, tipo Sexta-feira 13, não sai um terço da angústia e do medo do Máquina de Fazer Espanhóis, porque isso é muito mais real, muito mais inexorável. Concordo plenamente. É real, né? Pois é. E foi no momento, e isso aí é uma coincidência que eu... Sim, outra coincidência, que eu cheguei da viagem da Jamaica, 2 dias depois o meu avô faleceu, um avô que era muito próximo. E ele já estava bem velhinho também, estava com 94 anos. E eu estava assim, caraca, eu vou lá visitar ele. Cheguei um dia de viagem, não fui lá. Tinha acabado de chegar de viagem e tal, e não fui lá no hospital visitá-lo, mas ele falou, tá melhorando, tá melhorando. E aí, no dia seguinte, um dia depois que eu cheguei, ele faleceu de manhã. E aí eu estava lendo o livro e depois engatei, né, para a gente fazer a reunião, e foi muito... Eu acho que eu botei alguma potência, né, o livro, de fazer todos esses paralelos com o meu avô, de que era um avô muito próximo. E aí eu acho que foi um livro que me marcou e vai ficar, vou ter ecos dele durante muito tempo. E aí eu vou pegar os outros temas que eu marquei aqui. Eu acho que essa questão do poema, A Tabacaria, eu acho que o livro é meio que uma homenagem à poesia, né? Ele meio que pega praticamente tudo que o Fernando Pessoa queria colocar naquele poema, ele conseguiu traduzir num romance, né? Toda a questão da ausência de sentido da vida, questão da finitude e de como encarar toda essa questão metafísica, se ela é uma boa ou não. E isso me leva a um outro ponto. Será que seria mais racional da nossa parte deixar um pouco a racionalidade de lado, deixar de
ficar buscando na metafísica as explicações, e é quase uma contradição, né? Você deixar de ser racional seria você esquecer um pouco a racionalidade e esquecer todos esses dilemas, essas questões todas filosóficas, e focar em viver sua vida, em fazer sua rotina lá de comprar o jornal ou comer o chocolate na tabacaria e viver como se fosse um mero Esteves sem metafísica. Eu acho que essa é uma questão muito importante de um pouco... Isso um pouco que foi falado aqui, que a Adriana falou um pouco, que eu não sei quem levantou, não sei se foi a Tereza, a Alice, que levantou acerca do otimismo do livro. Eu não vi essa questão otimista, não. Eu acho que ele não dá nenhuma resposta, não dá caminhos para como lidar com isso. Até porque me parece, um autor ateu com um personagem ateu sempre brigando com a religião, né? Porque a religião seria um caminho que alivia, né? E ele sempre faz um contraponto excelente quando ele toca no ponto religião, né? Isso vai muito naquele trecho que o Felipe destacou lá no grupo, que eu endossei, que aquele trecho é maravilhoso, que ele fala que Deus é caraca, qual foi a exata palavra que ele falou? Uma alegoria. Não, mas não é uma alegoria, não, é outra palavra muito melhor. Que os homens criaram Deus na sua meio que soberba de querer que tenha algo além, que ele precisa do que não existe, da não existência. Deus é uma cobiça que temos dentro de nós. É um modo exato, cobiça. De não nos bastarmos com o que é garantido e já tão abundante. Deus é uma inveja pelo que imaginamos, como se não fosse suficiente, tanto quanto se nos põe diante durante a vida. Queremos mais, queremos sempre mais, até o que não existe nem vai existir. E também inventamos Deus porque temos de nos policiar uns aos outros, é verdade. É tão mais fácil gerir os vizinhos se compactuarmos com a hipótese de existir um indivíduo sem corpo que atravessa as casas e escuta tudo quanto dizemos e vê tudo quanto fazemos. Etc, etc. Sensacional. É um pouco daquele nosso comportamento, mesmo quando ninguém está olhando, a gente se policia assim, né? Será que estou fazendo a coisa certa, né? Um pouco... E vai um pouco também naquela, se Deus está morto, tudo é permitido, né? Então, também tem filosofia pura nisso. Eu acho que entrando já em outro ponto, eu acho que é um livro que praticamente esgotou o tema de tão profundo que ele foi em todos os aspectos do envelhecimento. Para mim, esgotar o tema é muito forte, talvez, mas ele conseguiu abordar cada sentimento, cada angústia de envelhecer. É um pouco muito com o que a Adriana falou de ele conseguir se colocar num lugar de tamanha perfeição, de parecer que ele estava ali à beira da morte mesmo. É incrível. E a escolha do personagem, agora já entrando mais numa questão mais literária, a escolha de um personagem, com certeza foi muito bem pensada, no sentido que é um personagem que não deixou nada. Ele não fez grandes feitos, ele é um cara que se omitiu, ele foi um cara que guardava rancores, que não se apegava às pessoas, então é um personagem ótimo. Era só mais um Silva. Exatamente. Ele só se apegou, ele só dava valor à família e ponto, né? Então, que não é pouca coisa, claro, mas ele não deixou grandes coisas para a posteridade, para a eternidade. Então, ele é exatamente esse ser que teria as maiores angústias mesmo, né? E ele tem alguns bons arrependimentos, isso também dá bastante pano para criar esses dilemas, né, na cabeça dele e ele enfrentá-los. Eu acho que o título é muito bom na sonoridade, eu acho maravilhoso o título, só que eu acho que ele fala sobre um tema que é talvez não o principal no livro. Então, muito bom falar dessas coisas da identidade que a Adriana mencionou, mas eu acho que não é o cerne do livro, que é mais sobre essa questão do envelhecimento, da angústia do envelhecimento, né? Talvez alguma coisa mais como as memórias dos peixes, né? De 3 segundos, que é uma imagem linda que ele cria, né? Que a felicidade... E é uma coisa também muito filosófica, você pensar
Você trocaria a sua vida por ficar repetindo um eterno momento maravilhoso por 1 minuto? Se a sua vida fosse repetir aquele momento maravilhoso, escolhe um momento da sua vida, aquele 1 minuto, e fica repetindo ele durante a eternidade. Você trocaria isso pela sua vida de altos e baixos? É uma coisa filosófica muito, muito profunda. E essa imagem do peixe é muito, muito legal. Eu acho que falei de tudo. Falei de todos os temas aqui. Homenagem à metafísica, duelo ateu versus religião. Acho que é isso. Acho que da minha fala, marquei tudo. É um livro que me marcou demais. Eu acho que entra na galeria de tops 10 livros, talvez, que eu já tenho lido. O primeiro então, que você leu dele, Luiz? Eu já li O Filho de Mil Homens e achei muito bom, mas não se compara a esse. Tenho exatamente a mesma opinião. Esse, para mim, é uma obra-prima. Incrível, incrível. Um livro que consegue chegar tão profundo dentro da gente. São pouquíssimos conseguiram, para mim, assim. Eu acho que tá no top 10 de leitores da vida, talvez. Tão fantástico que eu achei, tão... Que é isso? Para mim a literatura é a capacidade de mexer com a gente, de perturbar. Para mim, a arte é perturbação. E a maneira que ele conseguiu me perturbar foi muito forte. E, assim, é bem o que você disse, não é um livro para ler em qualquer fase da vida, não. E para muitas pessoas talvez seja mais perturbador ainda. Então, é um livro que tem que estar tinha que vir na contracapa um aviso, né? Tipo a caixa de cigarro, né? Tinha que vir com advertência de tão profundo que ele é. Eu acho que é isso. Podemos abrir para os comentários, para o debate. Acho que eu falei tudo, mais ou menos, que eu tinha marcado aqui de importante. Posso comentar alguma coisa ou alguém está inscrito? Vocês estão fazendo inscrição? Eu depois falo depois da Alice, pode? Não quer falar primeiro, Cris? Não, quer falar? Esse livro realmente vai dar muito pano para manga. Você vai primeiro, falar boa noite. um monte de coisa. Chegada atrasada, principalmente por não ter conseguido ouvir a Adriana. Não gostamos da falta de ver você logo no início. Eu entrei correndo para botar a Adriana como host para garantir, né? Mas é porque realmente fim de ano está terrível. Eu já voltei ao trabalho presencial, então está uma loucura. Mas consegui ouvir o Dourado e eu não sei nem se eu posso dizer que eu discordo da posição do Dourado. Eu só acho que o livro é bom. Eu ia até comentar aqui. Eu acho que, para mim, esse livro ele é bom justamente porque ele permite leituras diferentes, conforme, inclusive, momentos da vida que você está diferente. Eu percebi, por exemplo, aí não pelo que a Adriana falou hoje aqui, mas pelo que a Adriana falou no Zap e pelo que o Dourado falou aqui, que a questão do envelhecimento foi muito forte para vocês. Talvez por eu ser muito mais velha que vocês, talvez por isso, por eu ser muito mais velha que vocês, eu já não, assim, veja, não estou dizendo que isso não é uma leitura possível, não é um tema do livro, claro que é, mas não foi um tema que me pegou, assim, nem emocionalmente, nem né? Nossa, para mim esse é o cerne do livro. Pois eu vi muito mais, assim... Claro que eu acho totalmente diferente. Isso que eu estou falando, não estou dizendo que não é uma discussão que o livro traz. Claro. Acho que afinal de contas, é um homem muito velho, num asilo, né? Mas, assim, eu não vi eu não fiz uma leitura do geral da velhice como sendo assim. Eu acho que talvez a diferença seja essa. Eu não vi como se ele estivesse querendo passar a leitura de qualquer velhice, mas é a velhice desse Silva, dessa vida que foi uma vida que, ou seja, é ele repassando a sua vida, que, no fundo, aí tem um lance do que a Adriana mencionou no Zap, que eu nem sei se foi por aí que ela foi, mas eu acho que é uma questão bastante central, que é a discussão da nação, né?
discussão de Portugal, porque assim, ao falar do Silva, ele está falando de Portugal, né? Ele está falando de um Portugal que se coloca como pequeno, né, que vive hoje sempre falando dos descobrimentos, do passado e sem ousar crescer, né, de joelhos para a comunidade europeia, né? Então, para mim, é a velhice, a tristeza da velhice deste homem. Mas, ao mesmo tempo que a tristeza, tem possibilidades. Porque ele é um grande livro sobre amizade, sobre alguma coisa que ele nunca tinha conseguido, que esse Silva nunca tinha conseguido fazer na vida e conseguiu fazer no asilo, de ter amigos. Ele só vivia para a família, aquela vidinha, né? Quem conhece Portugal sabe que aquilo ali é uma caracterização de Portugal assim perfeita, né? Das famílias portuguesas, daquela coisa muito presa à igreja, família, né? Que interage pouco, né? Tem desconfiança do outro, do amigo, do diferente, né? E ele é um mal ou bem, mesmo com tristeza, mesmo com sofrimento, ele conseguiu, ao final, fazer amigos, né? Eu acho que ele tem... Ele, para mim, ele não é um ateu típico, ele é assim, aquele que briga com Deus o tempo inteiro, né? Ateu não briga com Deus, né? Será que não? Eu acho que todo ateu adora brigar com Deus. Não, eu acho que ateu assim, o ateu que é ateu desde criança, ele não briga com Deus, porque ele não tem uma relação com Deus. Agora, aquele sim que tem uma formação religiosa e que abandona por algum motivo essa formação religiosa, eu acho que realmente briga com Deus, né? Tem uma briga. Mas o ateu não briga filosoficamente com o mundo que se submete a Deus um pouco? Não tem. Não, tem muito meme. Pode brigar com esse mundo, mas não briga com Deus, briga necessariamente. Todo mundo briga com Deus. Quem acredita ou quem não acredita. Brigar com o mundo, sim, com a interpretação de Deus, sim, mas não com... eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu sou de formação ateia, eu não tenho formação religiosa nenhuma, então não tem uma relação, assim, Deus está lá, eu entendo, respeito das pessoas, valorizo, etc. Agora, é diferente aquela pessoa, como é o caso de Portugal, em que as pessoas têm uma relação com a religião muito forte. Até que, gente, no Portugal é católico, eu falo isso, inclusive, porque eu sou de família portuguesa, né? O cara é católico até quando ele é ateu, né? Ele é católico. O catolicismo em Portugal é fortíssimo, né? É uma coisa assim... Não é só a igreja, é o catolicismo, né? É muito forte em Portugal. Sim, sim. Agora, eu achei também muito interessante no livro, assim, adorei o personagem, né, da ligação com o Fernando Pessoa, achei isso aí, para mim, uma das maiores sacadas do Walter Ugumãe, né? Essa retração com a metalinguagem, eu gostei muito, né? O jogo com essa questão da metafísica, que, a meu ver, é menos. Metafísica não é tanto a racionalidade, né? Mas é uma determinada interpretação que se pressupõe que é geral do mundo, né? Aí daí uma discussão filosófica que nem vale entrar aqui, é uma discussão grande, né? Mas é legal esse jogo que ele faz, que ele bota para o leitor pensar essas questões todas. Isso eu achei muito interessante, né? Sem ser um livro de grandes acontecimentos, né? Isso que eu achei um bom barato. Ele é um livro de linguagem, de personagens, né? De uma construção que, se você perguntar o que acontece, né? Acontece muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Falar então, livro de doutora sentimentos. Muito pouco. Fala, Cris, que eu já falei demais. Pode falar. Não, você não falou demais. Não seria um livro de Alice, porque a gente sentimentos? tem um tempo, né? E eu tomo muito cuidado porque eu sou falante também, igual a você. Aliás, muitos, né? Primeiro, eu concordo com a Adriana no momento e com o Dourado, quando vocês falam da emoção que foi em ter lido esse livro, né? Porque se trata do envelhecer. E quando você é jovem, nós não pensamos no envelhecer. Por mais maduro que sejamos, por mais compassivos que sejamos, o envelhecimento está como se estivesse muito distante. Pelo menos essa foi a forma que eu vi minha vida. Hoje, como Alice, né, não sei, nem quero saber a tua idade, mas como Alice, eu sou uma pessoa mais velha. E vou dizer para vocês que está sendo muito difícil encarar a minha meia-idade. Não pelas minhas rugas, não pelas minhas celulites,
mas encarar porque eu começo a cair, a decair, e eu não quero decair. Então, na verdade, eu tive experiências em menos de 10 anos de avó no asilo, saindo, morrendo, de avó, de pai e mãe, de cuidar de pai e mãe, com 80 anos, falecendo nas minhas mãos, eu cuidando deles. E tenho uma experiência da solidão, né? E de saber que daqui a algum tempo eu devo parar numa casa mas eu espero estar bem preparada já para isso, né? Para fazer uma boa farra. E tive talvez uma oportunidade que talvez vocês achem assim meio, eu não me lembro agora o nome, masoquismo. Eu passei 3 dias de mães aqui em Guarapari, eu fui em casa de idosos. Eu estava longe dos meus filhos e fui visitar idosos, né? De mães que não recebiam visita de filhos. E, na verdade, o que eu senti, eu concordo com a Adriana e com o Dourado, no sentido de que é impressionante como um rapaz tão jovem possa ter entrado na alma dos idosos. Eu acho que é um livro marcante, sim. E eu gostaria muito que os jovens lessem, Alice. Nós, a gente não precisa, não, porque eu comecei a sofrer. Precisa. Cris, me Numa permite uma boa, pergunta. eu parei na metade e falei, chega, cara, só fui ler aquele trecho do Deus, né, que o Felipe fez o comentário, e numa boa fiz uma coisa que eu acho que eu nunca fiz, que eu lembre, né? Pode ser que seja a minha falta de memória já. Ler o final. Porque realmente, até eu ter lido, eu falei, chega, é tudo repetitivo. O envelhecer é você virar decrépito. Envelhecer, no final, é você deixar de ser tudo aquilo que você foi. Alguém disse aí, não sei, acho que foi você, Alice, que ele era... Não, foi o Dourado estava aqui. Que ele não era uma pessoa tão importante assim, era uma pessoa comum, né? Que ele foi vivendo assim. Eu acho que nessa hora não importa quem a pessoa seja, o que importa é que quando ela envelhece e chega lá para os seus 80 anos, ela precisa do outro. E é isso se o Pelé morrer, ele morre igual. Maradona morreu, morre igual. Ele morre, por isso todo mundo que o morre livro é igual. universal. Quando a Alice diz não é a velhice de todo mundo, é a velhice daquele personagem, eu discordo, porque eu acho que a velhice daquele personagem é a velhice de todos nós. E esse é um dos pontos que eu acho que não é. Espera aí, eu não prestei atenção. Fala aí, Adriana, de novo. Não, o que eu falei que eu favor. discordo da Alice, a gente tem pontos de vista diferentes, é que ela falou assim, que para ela, o livro não é um livro necessariamente sobre a velhice, mas sobre a velhice daquele homem, daquele Silva. E eu discordo, porque eu acho que justamente porque ele é um Silva, vários Silvas. Ele é um ser humano. E o envelhecimento do Silva é o envelhecimento que todos nós vamos passar, com altos e baixos, com facilidades ou dificuldades. Com exceções, né? Com exceções. Por melhor que você esteja de saúde, o que você é com 80 não é o que você era com 70. Então, assim, em graus diferentes, existem perdas, e perdas irreparáveis, que você pode lidar com isso de uma maneira ou de outra, menos grave ou mais grave, mas as perdas estão ali. A perda de mobilidade, a perda de flexibilidade, a perda de memória, a perda de entes queridos, a perda de referências. Claro que as pessoas... E a consciência de saber que a família não o quer mais. Isso, né? Assim, e mesmo os que a família ainda quer, você sabe que naquele estado que você está chegando, você não é o que você era para sua família. Você não quer que ela fique com você. Você, tipo, vê aquele pai que você está trocando a fralda dele, por mais que você não queira abandonar e você esteja lá até o final, como ele esteve por você quando ele era bebê, você não queria isso pro teu pai. Você queria que ele... Então, eu acho que... por isso que a minha diferença de leitura da Alice é essa, é que eu acho que é universal, porque o que acontece com Silva em graus diferentes é o que acontece com todos os seres humanos que não morrem jovens. Mas será que acontece com todos os seres humanos? Essa é que é a minha pergunta. Veja que você está falando... Aí a gente vai ter que fazer uma grande pesquisa de uma velhice... que é falha, né? Essa velhice Alice, olha, eu acho que... Eu estou babando de inveja de você, forma de falar, né? E não vou dizer que é inveja branca, que essa porra não existe, né? Então... vou dizer uma coisa para você. Eu posso contar uma historinha assim, rapidinho? Eu não fui criada pelo meu pai, tá? Meu pai me abandonou criança, não vamos entrar em mérito, tá? A verdade é que eu tive a oportunidade de revê-lo aos 19 anos e depois aos 30.
E ele era uma pessoa muito cobradora, muito austero, e eu não quis conversar com ele. Primeiro, aos 19, eu disse para ele que eu já tinha vivido a minha adolescência e que, se ele quisesse ser meu pai, ele tinha que ser primeiro ser meu amigo, ok? Aos 30 foi a mesma coisa. E depois, aos 50 e poucos, eu tive que cuidar dele. E quando eu encontrei ele no hospital, porque ele era muito teimoso, né? Em pé, com as fraldas caídas, e ele olhando para mim, falando assim, cocô, não tem por onde. Eu lembrei daquela figura, sabe, autoritária, dona de si, me dando, se você não fizer isso, eu faço aquilo, se você não quiser ficar comigo, você tem que avisar sua mãe, sabe? De repente, você vê aquilo tudo embora, naquela fralda, naquele cocô, né? Então, e ele era uma pessoa profissionalmente incrível, ele foi uma pessoa financeiramente incrível. Estava ali, de repente, no hospital com a fralda. Eu acho que a velhice assusta. Ela assusta até porque nós não somos preparados. Essa imagem que você porque... colocou muito forte, realmente. É bem isso mesmo. Aliás, eu posso até fazer uma comparação, porque ele era tão pequenininho, estava careca, ainda me lembrei do Gandhi na hora, sabe? Eu, quando olhei, eu tomei um susto. Não, é sério, eu vi e falei assim, e eu cuidei dele, e foi assim, agora tem que lembrar que eu cuidei dele com 4 enfermeiros negões, né, fortões, porque ele era brigão, então tinha que segurar ele, até ele começar a se acostumar com os remédios, papapá. E aí descobri que ele também era racista, e eram tudo negão, entendeu? Foi uma experiência incrível, eu digo para vocês, um processo em que passou a ter amor na nossa relação, nesses últimos 7 meses que eu cuidei dele, mas aquilo me chocou muito, me chocou a morte da tia Diva, que era a esposa dele. Então, a morte das pessoas idosas fizeram parte da vida de uma menina que foi criada cheia de paparico, sabe? E que depois veio encarar a vida de ser pai e mãe, enfim. Então, eu quero dizer para vocês que esse livro, e inclusive se fala de Silva, né, que Silva é um nome bastante comum, ele é a história de muitos, poucos são exceções. Eu digo para você uma coisa, eu quero, no meu limite, 75 anos, viu, Papai do Céu, e de preferência, como todo mundo, dormir, acordar, não acordar, contanto que alguém esteja... Mas você falou uma coisa interessante, você falou sobre... Você estreitou as suas relações nesses últimos períodos. E eu acho que isso, de repente, a Alice, que tem um outro olhar sobre essa questão, pode falar um pouquinho. Eu de repente... queria que você falasse para a gente... Desculpa, Luiz, te cortei. Termina, depois eu falo. Desculpa. Não, já terminei, pode falar. O que eu ia falar, que eu queria que a Alice trouxesse aqui para a gente, complementando o que a Cris falou, porque você falou que... Será que toda velhice é assim? Como você vê uma alternativa a isso, exceto casos de pessoas que não chegam à velhice, que morrem jovens? Sim. Olha só, ou alguns velhos que talvez por interesse as pessoas queiram que ele fique em casa, né? Aí já tem outras histórias. Desculpa, eu acho Alice. que a situação, assim, em primeiro lugar, do ponto de vista filosófico geral, eu não acredito, aí tem toda uma discussão sobre isso, que eu acho que não vale colocar aqui, na ideia do universal. Não existiria esse universal. Dentro dessa linha de todo mundo que critica a metafísica, você não tem essa ideia do universal. Por quê? Porque o universal nada mais é que uma visão particular que se tornou predominante num determinado momento. Né? Excelente. E aí a ideia é que qualquer situação ela é particular. Veja, não estou querendo partir para uma velhice é legal, uma maravilha, está todo mundo, né? Não é isso. Né? Ainda que tenha muita pessoa idosa que eu conheço com 75 anos, que está batendo um bolão comparado a alguns amigos meus que têm 60, né? Isso é uma outra história, mas é sempre uma visão particular. Por quê? Porque depende das relações de vida. Teve um ponto que a Cris falou, que é isso que eu ia perguntar para ela, que eu acho que é importante. Ela, no meio da fala sobre a velhice, ela falou da solidão.
eu acho que a solidão, em qualquer idade, é mais grave que a velhice. E é nesse sentido que eu falo que a dor do Silva, em vários momentos, é uma dor pela velhice? Mas é uma dor também pela solidão, que em parte, muito em parte, é vivenciada pela relação da amizade. Porque ele vivia com a esposa e ele amava, e ele insiste em dizer isso, né? Não era uma relação de agora estou junto porque estou. Ele ainda amava a mulher. Entendeu? Eu acho que é nesse sentido que eu falo que é um particular. Porque assim, a relação é um pouco aquela questão assim, a dor maior é morrer jovem. Assim, se nós tivermos sorte, nós chegaremos na situação da decadência. O azar é morrer jovem. Sensacional. Eu acho que você defendeu o seu ponto espetacularmente, maravilhosamente bem. Para mim, a ideia é essa. Talvez porque eu tenho uma vivência de que eu vivenciei as duas situações. Eu vivenciei a situação do meu pai ficar doente, 9 meses, ter câncer, ser hospitalizado, ter tratamento, a família sofrendo junto com a dor da doença, e vivenciei a situação de perder uma mãe extremamente jovem, mais nova do que a idade que eu tenho hoje. Entendeu? Então, a grande dor é morrer jovem. Mas eu acho que um pouco do que eu e a Adriana falamos, um pouco, talvez seja a questão universal biológica, um pouco, né? Porque não tem como... E isso é um pouco que ele fala, né? Não tem como fugir da decadência física, né? De ir perdendo as funções, de ir perdendo a capacidade. Por mais que você seja melhor, acho que nesse ponto a gente pode dizer e adorei a ponderação que você falou sobre o que é universal, né? Achei inteligentíssimo, mas eu acho que essa questão biológica é difícil de vencer. Então, a questão talvez a questão biológica seja invencível, mas como você lida com essa questão invencível do biológico, que seja o grande X da questão, né? E para muitas pessoas... É verdade, né, a Adriana ia falar, mas eu vou questionar até o biológico. É o tema desse livro. E eu acho que o livro pode ser visto... Nós temos que lembrar que a gente não pode fugir, quando você fala da solidão, e eu também falei da solidão, a gente não pode fugir do livro em questão. O livro fala realmente... E ele fala da solidão. Ele fala realmente de uma velhice, né, da morte da esposa, que um dos dois vai ter que ir embora primeiro, né? Só se tiver a sorte dos dois filhos. Assim, o afastamento dos filhos. Mas o afastamento dos filhos, às vezes, acontece até antes, né? Mas aí não vamos entrar no mérito que a gente está fugindo do livro. Sim. Mas, assim, então, eu acredito que o que a Adriana falou do sofrimento, e na hora que ela entrou no livro e viu, e que o Dourado comenta, em que foi muito forte para ele essa história, inclusive quando ele volta, ele vê o avô, né, vê ele morrer, mas um privilégio de 94 anos. Não viveu muito. E ele ficou um pouquinho internado, ele ficou 10 anos, ele estava super bem, ficou 10 dias hospitalizado. Barato. Você vê que barato. Não, a velhice dele foi ótima. Isso, para mim, já é uma exceção. Ele estava, na medida do possível, lúcido, com 94 anos e tal. A velhice dele foi ótima, junto da família e tal. Ele morava nos mesmos prédios dos dois filhos. Ele não para adentrar aqui no livro do Walter Hugo. Mas aí agora, o livro me tocou muito também, porque agora quem fica é minha avó, né? Minha avó tem 85. E aí agora ela vai ficar com a pessoa que ela foi casada durante 66 anos. Ela é o meio pouco do Silva do livro, né? Mas ela está levando muito melhor a questão até agora do que o Silva, né? Ela era a pessoa mais calma no Mas ela está no asilo? Oi? Ela está no asilo? Não. Ela está super bem fisicamente, super ativa. Ela mora sozinha? Ela mora no mesmo prédio dos dois filhos, né? Então, e eu moro pertinho também. Tá todo mundo sempre lá, né? Mas ela é ela foi bem prática, assim, ela é a pessoa menos abalada, assim, praticamente. Ela estava meio que conformada, assim, tal, que eu achei muito interessante, né? Ela me conformando, não fica assim não, Netinho, não fica assim não, tudo bem, eu tô bem. E essa cena foi muito bonita dela, né? Linda.
E eu acho que isso vai também um pouco eu queria ver essa questão da Alice defendendo mais a questão nem biológica, que achei interessante. Não, peraí, antes Daqui a dela pouco chegar eu lá, falo, mas a Adriana ia falar. Assim, concordo 100% com o Luiz, que foi inteligentíssimo a tua defesa aí da questão universal, e concordo, acho que realmente, né, é aquela coisa, o universal só existe porque aquela coisa que de perto ninguém é normal. Então, isso aí eu acho que foi muito bem defendido. Agora, eu acho que a questão do universal, e aí eu concordo com o Luiz, é a questão assim, você diz, tem pessoas de 70 e tantos anos que estão muito melhor do que outras de 60, e tem a avó do Luiz que está reagindo muito melhor do que, por exemplo, alguém como o personagem Silva. Mas, assim, eu acho que já que a gente está falando do individual, eu acho que a questão do universal, trazendo para o individual, é a questão que não importa. Você não precisa se comparar com os outros, mas qualquer indivíduo visto individualmente foi horrível. Qualquer indivíduo visto particularmente, você vai ter que aquele indivíduo que ele está ótimo aos 73 anos, ele certamente está mais limitado do que ele era com 60. Talvez intelectualmente ele esteja melhor. Talvez ele veja coisas que ele não via com 60. Agora, do ponto de vista físico, com certeza alguma coisa ele perdeu nisso daí. Seja uma mobilidade, uma flexibilidade, uma memória, algo. Claro que as pessoas não perdem sempre as mesmas coisas. E assim, aí você vai dizer, não, mas pô, a felicidade é chegar nessa idade e o que você perdeu faz parte do jogo. Tudo bem. Mas eu acho que fica sendo sempre aquela questão aterrorizante que você vai dizer, será que eu vou viver até 94? Será que eu vou viver até 95? E o que eu vou perder ainda? Pode ser que você vai morrer bem, pode ser que isso nem te incomode, mas é uma questão. É uma questão. E essa coisa do perder, isso realmente eu acho que dentro do particular, cada um perde de um jeito, mas todo mundo perde. A gente tem que também lembrar, hoje em dia, né, nos nossos grandes Instagrams, os grandes personal, né? Tem uma senhora de 70 anos que eu babo de inveja dela. As pessoas estão envelhecendo muito bem agora também. As pessoas estão cada dia envelhecendo melhor também, gente. Eu trabalho... E também eu trabalho com pessoas que lidam com velhice, que investigam velhice. Então, hoje em dia, já existem nessas pessoas que investigam velhice uma noção que é tentar tirar, inclusive, essa noção do envelhecimento para a noção da fragilidade. E a fragilidade a gente pode ter quando a gente está mais velho, mas a gente pode ter também quando a gente está mais novo, dependendo das condições de vida. Verdade. Tanto questões médicas quanto questões socioeconômicas. Sim, né? Sim, então, sim. É claro, eu não estou querendo diminuir, talvez a única universalidade que a gente possa estar falando aí seja da morte. Mas mesmo essa morte, ela a maneira como se lida com ela, porque assim, se a gente pensar como a cultura ocidental lida com a morte, como a cultura oriental lida com a morte, são completamente diferentes. Né? Assim, no mundo... Nem a morte é certeza, hein? Pois é, ainda tem isso. Filosoficamente, nem a morte é certeza. Filosoficamente, nem a morte é certeza, é verdade, concordo com você. Então, é nesse sentido que eu questiono o universal. Agora, tentando fazer um pouco, desafiando um pouco mais o que a Cris falou, de voltar para o livro, né? É que quando eu falo que ele está tratando de um Silva, que é muitos Silvas, mas que é também um particular, porque esse particular que ele está contando é um particular de Portugal. Eu não acho que a gente possa pegar essa situação desse Silva, por exemplo, e transpor ela completamente para o Brasil. Tem relações? Tem relações. Claro, como tem relações com um monte de lugar. Mas é um particular nesse sentido. Por isso é que aí é o grande barato do livro, que ele conta a história desse Silva, que é muitos Silvas, e que, ao mesmo tempo, é a história de Portugal. Isso aí. Tem outro personagem... Aí eu discordo um pouquinho de você, desculpa. Não, pode discordar à vontade, tem o menor problema com discordância. Dizer que, na verdade, ele conta sobre Portugal. Então, eu tenho que ler um livro que é sobre Portugal. Mas né? é isso que eu estou falando. Agora, se nós formos olhar para o nosso país, o nosso Brasil... Nos asilos que eu já frequentei, eu digo para você, é disso para pior. Também, concordo. Eu diria até que os asilos em Portugal são melhores. Então, ele não, entendeu? Ele ultrapassa Portugal, ele ultrapassa fronteiras. Mas no Brasil é mais comum ficar com pai e mãe em casa.
do que também lá na Europa. Não do que em Portugal. Portugal, essa cultura que a gente tem, ela está ligada com a cultura portuguesa. A cultura portuguesa. Não entendi, Alice, me explica A direito. velhice em Portugal, assim, a quantidade de pessoas idosas em Portugal, ela é muito grande. E eles ficam em casa. Sim. Que quando não tem jeito é que vai para o asilo, né? Mas o que eu quero dizer é que eu acho que o Walter Ugumãe ele tem um grande barato de pegar a história desse Silva para contar a história de Portugal, para a relação com o salazarismo, particularmente. Sim. E isso é que eu acho Gente, olha, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Porque a gente está falando tanto de asilo, como se fosse uma coisa ruim. Eu quero dizer para vocês que eu não sou contra asilo, não. Dependendo da forma que você conduz o idoso ao asilo, dependendo do tipo do asilo, eu acho muito mais proveitoso, muito melhor para o idoso, porque ele vai ter muitos amigos. Mesmo que ele tenha amigos lá fora, ele vai fazer amizade e ele vai poder contar aquela história 10 mil vezes, a mesma história, porque o idoso tem essa mania de contar, né? Exatamente a história desse Silva. Acho que foi muito melhor para ele estar no asilo do que estar em casa. Sozinho. Foi muito melhor para ele. Ele aprendeu muita coisa nessa estadia dele, muita coisa. Concordo. E tem um personagem muito interessante, eu esqueci o nome dele, que ele chega lá com muito novo, com 66 anos. É um ótimo contraponto, né? Porque ele vai lá praticamente por escolha, ele vai lá porque ele quer meio que se divertir, né? Ele vai por praticamente opção, né? Então, é um ótimo contraponto. E o próprio Silva fica instigando ele a defender por que ele foi tão cedo assim, né? E isso gera debates riquíssimos no livro, né? Não é o Silva da Europa? Bom, eu gostei muito. Eu nunca tinha lido Walter Ugumãe. Gostei bastante. Já tinham me dito que um dos melhores era o Filho de Mil Homens, pelo que vocês estão falando. Esse é melhor, com certeza. Esse não é ruim, tá? Mas esse é melhor. Não, é bom. É bom, mas eu acho que o Gaúcho queria falar uma coisa aí. Vamos abrir para mais pessoas falarem, senão a gente que o pessoal está fechado, a gente está. Quem é que é? Não, o personagem chegou lá novo, não era o Silva da Europa? Eu acho que era. Isso, era o Silva da Europa, é isso mesmo. Eu concordo bastante, eu concordo com todo mundo, com tudo que todo mundo falou. Não vou discordar nada de ninguém hoje, porque hoje não tem muita coisa para discordar. Né? Também, então, né, meu assim, amigo? Felipe... Toda a sua cota com o Bazarov, né, cara? Eles estão aparecendo, gente. Agora esse negócio está vendo só nomezinho, não está legal, não, hein? Não, eu acho, assim, a visão que eu tenho, eu concordo muito com vergonha e com bota Alice, você para... né? Quando ela fala que ele conta um pouco da história de Portugal. Ele coloca o Silva como um contador da história de Portugal, principalmente naqueles momentos que ele fala da competição entre Benfica e Porto. É uma coisa muito portuguesa. O rabugento, porque o português tem a sua rabugice. Isso aí é típico, posso falar, porque também de família portuguesa. E ele aproveita para falar mal da ditadura do Salazar. Então, toda essa situação. Eu vejo o livro como pessimista num ponto e otimista em outros, né? Mostra que a velhice não é aquela coisa ruim, e a gente começa a envelhecer desde a hora que sai da barriga. O envelhecimento ele vem e a gente está envelhecendo a cada dia. Então, assim, Felipe vai fazer 48, se prepara, porque falam que depois que a gente passa dos 40, 50, hein? se não acordar com dor, é porque está morto. Mentira, Felipe, não vai nessa, não. Não inventa, não, Felipe. Estou bem mais todo velha que dia não a gente acorda com uma dor aqui, uma dor ali. Ele é um garoto, né, Cris? É porque morreu. E aquela coisa, só que ele estava com cara era de sono ali, né? Mas ninguém quer morrer cedo. Deixa eu passar. Né? Ninguém quer morrer cedo. Eu acho que ninguém quer. Acho que todo mundo quer ficar o mais velho possível. Eu não quero morrer muito velha, não, cara. Mas não quer morrer cedo. Eu tenho medo. Entendeu? Então, assim, eu acho que quem quer morrer cedo se suicida. A gente tem vários personagens aí pela. Não, mas aí você não me leva história. Mal, eu sou espiritualista. Ou então, quando tem algum, como é que eu vou dizer? Alguma fatalidade, né?
Mas acho que todo mundo quer chegar, como Rita Lee fala, a Betânia fala, quero ficar velhinho enchendo o saco dos outros. Eu também quero ficar velhinho enchendo o saco dos outros, com bengala botando na frente para as pessoas tropeçarem e caírem no chão. Entendeu? E depois a culpa não é minha, né? Então, assim, eu acho que o livro não trata só de velhice, ele trata de fim. É o fim do relacionamento, é o fim da vida, é o fim de uma amizade, é o fim de um sonho. Eu acho que casamento. eu acho que é de tudo um pouco. Agora, assim, concordo com tudo aí que vocês disseram. É um pouquinho de cada coisa, é um livro que mexe com a gente, porque todo mundo tem essas situações em família, teve ou vai ter, né? Isso é comum, é a fatalidade de todos nós, o tempo. Humano, é exatamente o ser humano. Pois é, e nas palavras de Cazuza, o tempo não para, né? E ainda Isso bem, né? Pois é uma coisa, é inexorável. Ainda Todos bem, o tempo não vamos para. envelhecer. Podemos não ficar de cabelos brancos se usarmos tintas, É. mas o resto, né? Então é isso, gente. Não vou aqui ficar enchendo o saco. Maria Santa dizendo aqui que não sabe se é bom, mas ninguém sabe se é bom. A gente vai vivendo. Acho que a gente tem que aprender a viver com as limitações que a vida dá para a gente. É aquela coisa. Hoje você não faz o que fazia aos 30, mas tem que saber que faz outras coisas. Com certeza. E saber que você pode fazer outras coisas melhores. Ou, se você não consegue mais correr, sei lá, 20 quilômetros por dia, corra 15. Mas corra. Eu nunca consegui correr, não. Não, nem eu, mas eu estou dando só. Então, ande. Legal. Sartre é que estava certo. Envelhecer é muito bom porque a outra opção é pior. Agora tem um detalhe. Envelhecer tem uma vantagem imensa. Quando a gente envelhece, assim, através dos livros, né? Através desse grupo, porque a gente envelhece com sabedoria. E a sabedoria é algo que ninguém nos tira, né? É uma coisa que faz a gente acordar no dia seguinte e dizer que bom, né? Vamos lá, vamos em frente, né? Então, eu acho que envelhecer tem essa vantagem do amadurecimento, da sabedoria mesmo, do conhecimento, que eu acho assim fundamental. E que eu vejo vocês jovens aí, que bom que vocês leram o livro, né? E cuidem bem dos Obrigada pelo papais e jovem, já mamães. vou dormir hoje. Adorei o jovem também. Amei o jovem. Pronto. E uma coisa... Você tem um Talvez eu menino e a de Adriana 13 estejamos anos, na garoto. crise da meia-idade, então Mas eu comecei tarde. estamos na crise dos... Eu estou nas dos 60, meu filho. Ainda não fiz plástica, não, mas eu pretendo fazer, tá? Essa Olha, eu já tá fiz me procedimento incomodando. já, hein? Eu já fiz. Hã? Já fiz botox. Gente, eu estou lembrando de uma Seja fofoca hoje feliz, aqui, que né? agora eu não estou lembrando, que eu vi, que eu achei engraçadíssima. Quem é aquela namorada do Diogo Moreira Ferreira, sei lá, aquele cara cantor sambista, que está namorando uma... Diogo Nogueira. Diogo Nogueira está namorando uma atriz maravilhosa, linda de morrer. Não é que hoje ela acabou de dizer que ela fez plástica nas coxas para diminuir as coxas? Ai, pelo amor de Deus, me poupa, a mulher é gostosona, bonitona, e ela ainda vai falar que fez. Aí já é um merchandise aí do cacete, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa igual a todos nós, né? Pelo amor de Deus, mulher raladora, faz um monte de ginástica e tal. Eu quero voltar a ralar, eu já ralei muito, mas parei. Mas aos 60 eu estou querendo voltar a malhar, andar, correr e tal. Correr, não vou arriscar, não, Ótima, Claudinha. Cris. Lendo coisas novas, descobrindo autores novos. Obrigada, Alice. A minha cabeleireira brinca muito comigo. Ela diz para mim, ela brinca. Outro dia ela até comentou comigo: você não fez plástica mesmo? Eu falei: pô, cara, vê se tem alguma marca aqui. Em compensação, pode ser que caia tudo, né? Daqui a pouco. Mas o problema não são as rugas, Alice. O problema é realmente limitação. Por exemplo, outro dia acabei de ver um concurso aqui em Guarapari para voltar da aula, e aí, de repente, eu vi que eu era do grupo de risco, e eles não estão contratando quem é grupo de risco. Então, nós já estamos com outro preconceito, né? Daqui a pouco, nós vamos criar uma listinha agora, né?
como é que é? É o racismo, é a homofobia, não sei o quê, e agora é o sessentinha. Fiquei As pessoas estão impressionada. envelhecendo melhor agora, as pessoas estão envelhecendo muito melhor agora. Não, com Isso as certeza, com tecnologias estão certeza. evoluindo bastante. E aí se entra uma outra discussão também muito falada na medicina também, que é o quanto envelhecer e o quanto prolongar a vida também, né? Isso é uma questão isso é muito uma em outra voga na discussão. medicina, mas aí é uma outra discussão, mas É. o quanto vale a pena você ficar esticando a vida por esticar, né? E é um pouco das máquinas que eles falam lá no final do livro também. Robótica, né? Alguns personagens que entram na máquina, né? Que eles falam na outra ala lá, né? Do livro. E é um pouco isso, né? O quanto é esticar a vida artificialmente sem qualidade, né? Quanto Que é a ala aterradora, a medicina tem que evoluir para dar qualidade de vida às pessoas, não ficar esticando indefinitivamente a vida da pessoa só para dizer que está vencendo a morte, né? Tá vencendo os limites do corpo. Verdade, Dourado. Agora, pessoal, uma coisa que vocês falaram aí, eu concordo com todo mundo, a questão central para mim é a velhice, muita angústia também, muita reflexão, muita... Imagina, com todo o seu conhecimento. Não, muita... Assim, a gente... É o que eu escrevi, a gente... Por exemplo, eu tenho vou fazer 48 anos, eu olho para um... Eu sinto essas angústias que eu acho que as pessoas de 70 sentem da mesma forma, é uma questão proporcional, porque eu acho assim, para mim, a minha existência está caminhando para um termo, como para todo mundo. E você tem essa perspectiva, eu acho, por exemplo, uma pessoa de 70 olha para um cara de 48, como um cara de 48 olha para uma pessoa de 30. Essa pessoa de 30 também chega e fala assim, poxa, tem uns amigos, às vezes, a minha prima, por exemplo, que é nova, caraca, eu tô sentindo o peso da idade, tô com 30 anos, já não é mais a mesma coisa. 30 anos. As ressacas não são mesmo. Eu vejo pela ressaca. Cara, aí dá vontade de mandar para aquele lugar, cara. Você é terrível. Você sem Caraca! Então, assim, eu concordo com a coisa desse tema central. Achei a questão de Portugal também, que a Alice falou, a coisa de menosprezar Portugal. A Alessandra Ralador. Nossa, Alessandra, que é o exemplo de ginasta. Eu comendo salada aqui, ouvindo vocês e rindo pra cacete. Ótimo. Adoro uma pizza. Adoro uma pizza. Vai lá, Felipe, desculpa. Não, só uma coisa que eu acho assim. Nesse particular, sorte nossa que esse cara escreve em português, né? Que assim... cara, eu não sei se... Eu tenho certeza, eles falaram que ele é super traduzido, ele é um cara que está sendo traduzido para línguas até meio estranhas, assim como húngaro, ele está sendo traduzido para russo, ele está sendo traduzido para... Cara, mas eu tenho certeza que não dá para traduzir o que ele escreve para o russo ou para o húngaro, para não sei o quê. Assim como também não deve dar porque eles traduzem para a gente. O Dostoiévski, a gente deve ter alguma coisa que a gente perde quando eles traduzem para a gente, mas a maneira que esse cara escreve, a maneira que esse cara... Ele tem uma situação cotidiana que você vai ter, por exemplo, essa parede é branca. Ele vai construir isso de uma maneira poética. Ele inventa poesia em qualquer situação. Só que não é aquela poesia nojenta, excessivamente doce, que te deixa empesteado de aquela pessoa que está fazendo aquilo por vaidade. Não, é uma coisa que ele vai construindo assim, vai saindo do cara, parece que ele está psicografando um negócio assim que, sei lá, ele traz de outras vidas, porque o cara tem uma habilidade para escrever. Então, assim, é uma sorte nossa nesse aspecto, poder ler um cara que, como vocês falaram, ele constrói uma história que é uma história banal até certo ponto. Cara, mas olha quanta coisa que ele traz para a gente de reflexão, dessa questão central da velhice, da questão Portugal, uma pessoa cheia de angústia, né? Uma coisa que também acho que ninguém falou aqui, ele tinha um problema terrível, o Silva, porque ele era um entreguista, né? Ele entregou o comunista lá que frequentava a barbearia dele, e aquilo, pelo visto, ficou marcado para ele de uma maneira assim indelével. Ele não conseguiu nunca mais se recuperar daquilo, embora ele talvez tenha vivido no automático com a mulher dele, aquele negócio da vida do português, que é tudo assim cartesiana. Então ele não conseguiu nem parar para pensar. E certas coisas que ele viveu lá no asilo, ele se permitiu até pensar, talvez, e refletir quão merda ele tinha sido naquele aspecto, por exemplo, de entregar o garoto que ele outrora tinha escondido 10 anos antes. Achei a questão
da inserção do Esteves sem metafísica também é um negócio assim genial. Você fica sempre... Você chega... lógico que é brincadeira, mas assim, no livro você chega em dado momento a acreditar que ele é mesmo o Esteves da tabacaria, embora depois você tenda a achar que ele não é. E aquilo era uma brincadeira que ele fazia no livro. Então, assim, mas a sacada dele criar essa homenagem ao Fernando Pessoa, que sem dúvida o poema do Álvaro de Campos, né, que é o Tabacaria, para mim é um dos poemas mais bonitos da língua portuguesa. Se vocês tiverem a oportunidade, eu acho que eu já postei isso no grupo, ver o Antônio Abujanra recitando esse poema. Tem um vídeo dele no YouTube, é uma coisa de louco. Mas assim, eu só queria concluir isso, porque o Walter Hugo Mãe, eu já li O Filho de Mil Homens, eu acho assim, um livro... Concordo, talvez que a mensagem do Máquina de Fazer Espanhóis, do enredo, das coisas que ele trata, sejam mais profundas. Mas, assim, se você for pegar o aspecto do deleite, que é a leitura, a trajetória, porque você pega o Walter Hugo Mãe, é aquele livro assim, que você vai falar, porra, legal, você acabou de almoçar assim, você tem meia horinha, aí você vai falar, porra, vou pegar o Máquina de Fazer Espanhóis, vou dar uma lida, porque vai vir alguma coisa que eu vou ficar animado. Porque você começa a ler 1, 2 páginas, às vezes, que é o tempo que você tem. Mas o cara constrói as coisas que ele quer trazer com tanta habilidade numa prosa poética que você fica assim assombrado. Eu digo, as pessoas que gostam de tentar brincar de escritor, alguns no grupo que gostam, outras pessoas que gostam de escrever textos amadoristicamente. Cara, a gente sabe o quanto é difícil você maturar um texto, você ter uma ideia legal, você ter que rebuscar. O cara faz o cara traz as ideias dele de uma forma tão poética. Enfim, isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque além de ser todas essas coisas que vocês falaram, a leitura do Walter Hugo Mãe é daquelas situações assim onde a própria trajetória ela já vai te dando prazer e não importa onde você vai chegar. Você vai chegar... Por isso que eu acho que O Filho de Mil Homens, para mim, causa o mesmo efeito, porque a prosa dele segue sendo maravilhosa e também você lendo O Filho de Mil Homens, você vai tendo exatamente as mesmas experiências de assombro literário pelo desenrolar do texto. Embora concorde com o Dourado e com a Adriana, que já li o Máquina de Fazer Espanhóis também, já li a Desumanização, que eu achei muito bom. Agora, realmente, o Máquina é além, é acima. Talvez esteja no ranking dele, é uma medalha de ouro dos que eu li até agora, né? Dizem que esse novo aí, que ele faz uma homenagem aos índios do Brasil, parece que é um livro muito legal também. Falaram que está muito bem... Fiquei bem curioso. Esse ponto que você tocou é maravilhoso, porque não sei se a Adriana conferiu a informação naquele escultor, porque parece exatamente que ele pega a frase e esculpe para saber qual é a melhor forma de dizer aquela informação. É incrível mesmo. Parece que ele deve escrever e depois ele fica, como é que eu posso melhorar essa frase? Como é que eu posso melhorar essa ideia? Porque as palavras parecem que são exatamente as palavras perfeitas para a ideia. E exatamente isso, sem cair para o piegas, sem cair para poesia fácil, né? Ele é poético, mas ele é... sem se fazer poesia, ele é poético. Acho que esse que é o grande lance. Não, e o que assombra nele é que ele é poético o tempo todo, mas é uma coisa que é dele. Ele naturalmente ele escreve uma prosa que é elegante, e ela é uma elegante assim, elegante sem ser piegas. Só que você vai vendo aquilo, você não... Lógico que tem momentos que ele transborda, ele vai além. Por exemplo, eu citei hoje essa coisa que ele comenta do amor, né, do encantamento na velhice. Caraca! Os sonhos de velho são como as memórias dos peixes, duram uns segundos, e por uns segundos já valerão a pena. Essa coisa que ele fala, por exemplo, essa frase aqui, ó, ficava estupefacta como ficam estupefactos todos os enamorados, absolutamente perplexa com a sorte de ter encantado tal homem, com a sorte de ter encantado alguém que era o que a encantava mais. A energia incrível, olha isso, a energia incrível de merecer toda a atenção de alguém depois de a idade a ir empurrando para o tempo de ficar discreta. Ser discreta para melhor se preparar para ser nada. Cara, isso é foda demais. A gente tem que bater palma para esse cara, porque esse cara é um gênio. Com todo o meu jeito, que às vezes é um pouco exagerado, eu sei que eu sou uma pessoa que dou ênfase, às vezes, nas minhas ideias, mas assim, cara,
sem nenhuma sombra de dúvida, esse cara constrói os raciocínios, puta que pariu, só falando assim. Vocês me desculpem É o mesmo. palavrão, Mas é isso mesmo. Mas precisa do palavrão para enfatizar, né? Gente, eu só vou pedir desculpas que amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar, senão a Adriana está aí com o controle. É um extraterrestre, mas eu acho que foi um livraço mesmo. Para mim, eu gostei muito da Chimamanda também, são coisas diferentes, da Isabel Allende. São muito diferentes. Muito diferentes. É muito diferente. Mas para mim, a literatura é perturbação, e esse me perturbou de uma maneira positiva. Sim. Positiva e negativa. Mas não enfim, seria o que eu escolheria. Mas eu acho que é diferente. É como eu já disse, para mim o melhor é o próximo, é 100 anos de solidão. E assim, eu acho que a gente... Não sei se alguém queria falar mais alguma coisa. Eu acho que a gente já fez aqui. Acho que podemos encerrar. Acho que a gente pode encerrar. Eu só queria falar duas coisas. A primeira, Luiz, eu andei dando uma olhada aqui rapidinho. Ele é artista plástico, com certeza, e de desenhos de esculturas. Agora, eu não tenho certeza se ele é escultor. Eu acho que não. Acho que é mais pintura, desenho, essas coisas. Eu acho que os desenhos do livro são dele, né? Agora, outra coisa, assim, eu acho que uma coisa que é legal para fechar assim, essa reflexão é porque, na verdade, como na maioria dos bons livros, você tem várias chaves de interpretação. Todas as coisas que a gente falou aqui estão certas. Tipo assim, eu e o Dourado, a gente viu mais a parte da velhice, a Cris levantou a bola da solidão, a Alice levantou mas a questão ali do indivíduo, do português, de Portugal, o Galdino trouxe a questão de perda, e tudo isso está certo, porque a gente tem tudo isso no livro, a gente tem Portugal, a gente tem as perdas, a gente tem a solidão, a gente tem a velhice, e é como a Alice falou também, dependendo do momento em que você está e das experiências que você teve, você pode enxergar um viés diferente nisso tudo, e daí é que a genialidade de fazer isso tudo com essa poesia, é assim, ó, eu sou fã, assim, sou mesmo, e, nossa, é fantástico. Agora, uma coisa que eu já sou fã do Victor Hugo desde a Humanização e o outro também. Independente. Agora, para encerrar, a gente tem que lembrar de uma pessoa que está agora aqui aparecendo, a Alessandra, que eu não sei se vocês acompanham o Instagram dela, a mulher rala no ciclismo. Essa daí, minha filha, a gente tem que seguir, a gente tem que ficar olhando para ela. Vai ser a idosa sarada. Amanhã você sai de casa cedinho para andar. Aí, então, você está vendo por que eu não consegui terminar a leitura, né? Eu estou na página 160. Não, eu já percebi. A tua prioridade é o exercício físico. Não, olha só, eu ia até falar, não é isso não. Eu também tenho, né, 2 filhos aqui, adolescentes, que me dão um trabalhinho, Desculpa, trabalho. pelo amor de Deus, eu não estou te... Não, eu acho ótimo quando eu vejo alguém se dedicando à ginástica, eu babo de inveja. Eu já fui assim, né? Olha só o passado, né? Horrível. Não, mas eu gosto bastante. Eu estou quase encostando em Felipe, estou com 47, vou fazer 48 também. Mas não é isso não, gente. Sabe o que eu penso? Eu pensei numa coisa. Por que eu estou protelando? Esse assunto morte é um assunto que me toca bastante. Sei que todo mundo quer terminar aqui, mas é a palavra rápida. Esse assunto morte... porque você comeu sua saladinha, né? Comi. Me toca muito, e pode ser que essa seja uma explicação para eu, de certa forma, ter procrastinado um pouco a leitura. E assim, como essa leitura não é uma leitura realmente que assim, a gente consegue encaixar. Eu estava no consultório da dermatologista, levei o livro. Aí tem uma música ambiente, já me distrai. Eu não sou assim, eu consigo até me concentrar bem. Mas não é uma leitura que você consegue fazer influência. Eu preciso voltar 2 páginas para entender a construção, para poder continuar lendo, né? Não é um livro fácil. Não é um livro fácil. Concordo, é uma obra-prima. Agora, o cara, o que me marcou, falei até com o Felipe, é um cara que eu vejo como triste. É uma pessoa triste. É um poeta. E eu acho que para atingir tão no cerne da questão, tem que ser assim, sim. Porque o cartesiano demais, ele vai olhar o cenário passando na frente dele, ele não vai se enfiar no meio e se olhar, e se ver, e sentir, entendeu? E ele é um cara novo, você vê que ele é um ano mais novo que eu, pelo que eu vi, ele tem 46, eu acho, agora. Na época que ele lançou isso aqui, ele tinha 40, menos até, tinha menos. Então, assim, minhas impressões, foi bom que eu participei mesmo sem ter terminado, porque
realmente os comentários aqui só agregam. Eu não tenho problema com spoiler, tá? Não tem problema esse negócio de spoiler. Eu respeito quem não gosta, mas eu não ligo para isso. E esse livro, ele, na verdade, a gente precisa ter o deleite das páginas para poder aproveitar. Então, não é, né, o que vai acontecer com o personagem. Eu já sabia que o Esteves ia morrer, enfim, não ligo para isso. Até sexta-feira eu vou ter terminado, e aí eu falo qualquer linha lá no nosso grupo, né? Mas adorei aqui todo mundo, tá? Adorei as palavras, adoro. Eu concordo com você. Adorei. O cara, para atingir um nível desse de prosa, ele tem que tomar melancolia no café da manhã, com alguma Isso, exatamente. São diferentes, porque o cara realmente, para ter esse grau de percepção e sensibilidade sobre coisas do espírito, é uma pessoa que foge um pouco do padrão. E, para terminar, uma coisa que é muito interessante também, não sei se vocês já ouviram falar disso, o português de Portugal, a gente entende exatamente, a gente entende perfeito. Quer dizer, a gente demora 3 minutos para entrar no ritmo, mas não sei se você já vai tentar escrever como eles. É impossível para um brasileiro escrever. É uma coisa que só a gente percebe, é extremamente sutil. Assim como eles não conseguem escrever como a gente não consegue escrever como eles, apesar da gente se entender. E o que é mais incrível, isso acontece, por exemplo, quando você vai fazer mestrado em Portugal, na hora que você vai fazer a defesa da dissertação, os professores falam: escrevas como escreves no Brasil, porque se for tentar escrever como português, vai se danar, meu filho. Então, assim, não sei se vocês percebem isso, mas é muito interessante, porque é uma coisa que a gente não pode explicar por quê, mas apesar de ser a mesma língua e o mesmo idioma, é verdade, muito doido. É diferente na maneira de construir. Eles não usam gerúndio. Eles não usam gerúndio. Graças a Deus. Diferenças. Graças a Deus. Não usam gerúndio. Estamos ficando falando, entendendo. Exatamente. Quem usa gerúndio é inglês. Estaremos fazendo. Isso é o inglês que usa gerúndio. Estamos a fazer. Estamos a verificar. Ora, pois. Obrigadinho. E o interessante é que o Walter Hugo Mãe dedicou o livro ao pai dele, que não chegou na velhice, né? E aí acho que fica a frase final, que repete aí a frase de Sartre para a gente fechar, que eu acho que resume bem. Sartre? Envelhecer é a muito outra opção bom, é pior. A segunda opção é pior. A outra opção é pior. Beijo, gente. Gente, debate riquíssimo, como sempre. Bem-vinda, Lindalva. Foi ótimo, adorei. Tchau, gente. Foi muito bom.